Se você procura uma estratégia de scalp objetiva que oferece oportunidades todos os dias e ainda assim com um ótimo risco e retorno, você está no lugar certo. Porque no vídeo de hoje eu vou te detalhar todo o passo a passo de como ela funciona, como você pode ter a melhor leitura possível e ainda assim vou te mostrar exemplos práticos para que você possa replicar daí, estudar o mesmo e comprovar com seus próprios olhos. Espero que esse vídeo te agregue. Você que está começando no mercado, você que está há um bom tempo no mercado, mas ainda está patinando, você tem uma estratégia eficaz, objetiva, um método de fato para você trabalhar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aqui sua curtida, que é um parâmetro para eu saber se você realmente gosta desse tipo de conteúdo e eu trazer mais aqui no canal, e também o seu feedback nos comentários. Sem muita enrolação, bora começando. Essa estratégia de scalp daqui, ela é muito poderosa, principalmente quando o mercado está em fortes tendências. Cara, payroll, por exemplo, que muita gente evita operar, ela performa muito bem, porque normalmente o payroll, que é toda primeira sexta-feira de cada mês, a divulgação da folha de pagamento norte-americana, ela causa sim altas volatilidades no mercado, mas causa muito direcional. E essa estratégia ela é muito boa para o mercado direcional. Ah, Zé, mas quando o mercado estiver lateral, será que eu vou perder e tal? Não, eu vou te ensinar inclusive de como você utilizar a melhor leitura possível para você evitar esses momentos que ela não vai estar tão eficaz e você realmente entrar em movimentos muito mais lucrativos e todo o detalhe como ela funciona. Seguinte, ela é uma estratégia que funciona em tempo gráfico de 5 minutos. Às vezes eu posso aplicar em tempo gráfico de 2 minutos, de 1 minuto. Cara, tem muito mais falha e ruído, tá? Então, para objetivar, eu vou trazer um tempo gráfico de 5 minutos. Ainda assim vai ser operações day trade e oferece várias oportunidades todo dia. Então, você ainda assim vai conseguir manter uma boa leitura e uma frequência e ainda assim não vai ficar uma parada com muito ruído, muitos stops. Então, eu recomendo tempo gráfico de 5 minutos aplicá-la, tá? Passo 1, identificar que o mercado está em impulsos e fluxo definido. Então, basicamente, a gente vai olhar um ativo, vamos supor que a gente pegue, por exemplo, o mercado aqui. A gente precisa identificar se, por exemplo, o pregão ele vem trabalhando uma direção definida. Por exemplo, aqui, até então, a gente vinha percebendo que o mercado vinha trabalhando o quê? Uma direção de queda, desde a abertura. Após os próximos movimentos, a gente continua vendo que ele está direcional. É muito bacana também, se você tiver uma leitura um pouco mais aprofundada, não é necessário, mas se tiver, é melhor ainda, você saber às vezes o potencial que ela tem. Às vezes você conseguir localizar regiões importantes e tal, dependendo, se ele chegar em uma região importante, você filtra alguns gatilhos que ela for acionar, porque isso vai fazer você melhorar a sua assertividade, tá? Que aí ele pode acabar falhando. Mas se ele tiver espaço para desenvolver, às vezes estiver em movimentos muito esticados, um fluxo bem definido, cara, essa estratégia é muito eficaz e eu vou te mostrar como utilizar ela. Preste atenção, porque é mais além do que você pensa, tá? Então, assiste esse vídeo detalhado, veja até o final, que você vai conseguir entender ela de forma bem simples, tá? Segundo passo, após identificar que o impulso e o fluxo está definido, e o que é muito importante? Cara, o que é identificar isso? Perceba, por exemplo, esse cenário daqui. O pregão, ele abriu aqui e ficou travado. Ele subiu e depois testou o fundo. Ele está com fluxo definido? Não está. Ele está aqui travado. Então, aqui você não vai buscar aplicar. Você vai buscar, de fato, em movimentos que o mercado pegar a direção e seguir para aquela direção. Ou seja, se ele, de fato, após renovar esses fundos aqui e começasse a se manter consistente nessa queda, você poderia procurar pelos gatilhos. Não, então deixe ele ficar lateral, deixe ele ficar ali naquela malemolência, porque o mercado não vai acionar bons gatilhos. Então isso é um parâmetro importante para que você consiga uma boa performance também na estratégia. Não opere em movimentos laterais. E muitas vezes você vai ver que o mercado vai estar mais travado mesmo, então vai estar em movimento indefinido, tipo aqui, tá ligado? Tipo, ele vai ter um movimento definido, não vai ter gatilho, tá bom? Então, isso é um parâmetro importante. Você vai buscar sempre quando ele tiver uma tendência clara. Tá vendo um movimento forte para um lado, movimentos consistentes, impulsos, é onde essa estratégia vai entrar em ação. Presta muita atenção. Passo 2, você vai colocar média móvel de 9 e de 20 no seu gráfico, tá? Recomendado exponencial. Então, você vai em indicadores, você pesquisa ali por média móvel, né? Exponencial. Então você coloca uma de 9 e uma de 20 no seu gráfico. Eu uso a minha 9 cor roxa e a minha 20 cor laranja. Não que a cor afete, mas só para você saber identificar isso no gráfico.
E normalmente ela vai servir para quê? Porque ela conduz, né, a média é nada mais do que um indicador que oferece uma matemática de quanto o mercado vem trabalhando a sua média de toques, onde ele vem trabalhando a sua média de movimentação. Então, vamos supor que o mercado esteja lateral. Por que ela não é eficaz em movimento lateral? Porque se o mercado ele estiver travado em um range, por exemplo, de lateralidade, onde vai ser a média dessa lateralidade, galera? A média dessa lateralidade será no meio. Então será nos 50%. Ou seja, ela não terá nenhuma eficácia, porque o movimento é indefinido. Passo 3. Esperar uma vela fechar no paraíso. Né? Eu botei de aspas porque paraíso é uma nomenclatura que eu dei quando o preço está entre a 9 com 20. Tá? Então eu chamo de paraíso. Então é basicamente quando o mercado, por exemplo, tem uma 9 aqui, e eu coloco da cor roxa, então ficaria, por exemplo, assim. E a gente tem uma de 20 passando, por exemplo. O que é o paraíso? Eu não estou interessado em pegar ou na de 9 ou tocando na de 20. Não é o toque, é na região. Então, basicamente, quando o preço agride essa faixa, esse é o paraíso, por exemplo. Esse é o caminho que eu chamo, é o caminho do paraíso. É quando ele está entre a de 9 e a de 20. E é ali que, de fato, você vai começar já a entender os gatilhos para buscar movimentação de continuidade. Eu vou te explicar como. Então, identifique esse movimento de paraíso e ela é feita com a 9 do 20. Passo 4, né? Primeiro você tem que esperar uma vela fechar no paraíso. Então, a vela tem que fechar nesse caminho. Então, vamos supor que a vela faça um movimento assim, ó, de alta. Vamos fazer aqui a cor roxa. Olha só, galera, é muito simples. Até uma criança aprende. Cor roxa. E aí, ele fechou aqui um movimento de alta. Cara, a próxima vela, o que você vai fazer? Você vai aguardar agora a confirmação, que é o passo 4. Após fechar, irá pegar a volta dela buscando 2 ou 3 vezes risco, assumindo com stop na proteção da mesma. Aí eu vou te explicar quando que você vai escolher cada uma. Vamos supor, essa daqui fechou ali no caminho. Você vai aguardar uma vela de volta. Aí você já pode colocar na mínima da vela anterior, ou após fechar a vela, se ela fechar acima, por exemplo, você pode colocar na mínima dela e o stop loss vai atrás dessa região. Então você vai colocar na mínima, stop loss atrás da proteção. Se ela fez a máxima aqui, ó, bota o seu stop loss acima daquela faixa, esse é o ponto de proteção. Você vai buscar 2 ou 3 vezes de retorno sobre esse risco, tá? Então ele vai ser variado, né? Vai ter diferentes stops, diferentes configurações, mas você vai buscar 2 ou 3 vezes o seu risco. Quando escolher cada uma? Galera, você pode optar, se você tiver um pouco de experiência de mercado, optar por ter um pouco de feeling, tipo, ver realmente, tem mais potencial para desenvolver, vou buscar 3 vezes. Não, o movimento já está muito escado, é perigoso eu tentar buscar alvos mais longos, então eu vou buscar 2 vezes. Você pode variar se você tiver interesse em um pouquinho mais de experiência em técnica e conhecimento de mercado, mas se você não tiver, não tem problema, você vai objetivar isso. Agora você tem 2 questões. Se você usar 2 vezes 2x de retorno, você tem que entender que você vai ter mais taxa de acerto, porque é um alvo mais perto, né? E você vai ter, porém, você vai ter menos potencial de lucro final, tá? A chance de você no final, por exemplo, de um mês, por exemplo, aplicando ele, fechar com lucro menor de quem busca 3 vezes é muito maior. Agora, a pessoa que busca 3 vezes, às vezes ela tem menos taxa de acerto. Então ela vai ter que ter mais psicológico. Então essa é a vantagem. No final, claro, você vai falar, pô, a de 3x vai ter mais resultado, então eu vou querer 3x. Mas às vezes você não aguenta 2 que você viu desenvolvendo ali e voltou, te tirou no stop, você não aguenta ver entregando aquele lucro, ou então tomando stop, errando 2 até acertar mais 2 sequências de 3x que dá um alto retorno. Então, se o seu psicológico não aguenta, se você fica com medo, se você não tem tanto capital para expor ou gerenciar, é bacana às vezes que você opte pelo 2x, você vai ter menor potencial de lucro, né? Probabilidade de lucro no final é maior de ser de 3x, porém você vai manter uma constância maior de lucro, ou seja, sua assertividade tem de ser maior. Aí você tem que escolher basicamente o que você vai ter interesse. As duas são boas, tá? Até porque a técnica eu desenvolvi fazendo backtest até mesmo com o de 3x, aplicando com o de 3x, então no de 2x ele bate até com mais frequência, entendeu? Não fiz o contrário, por exemplo, testei com 2x e 3x já aplicou. Então, essa é a diferença de um para outro. Os dois são funcionais, aplicáveis, só entende essa relação e vê qual que vai condizer mais com o seu perfil, tá? Com a forma que você opera. E aí, basicamente, galera,
você vai buscar em movimentos de força, né, de impulsão, de fluxo, gatilhos dessa forma. Vamos agora para os exemplos práticos, você vai ter uma ideia muito melhor. Primeiramente, algumas dúvidas comuns que podem surgir. E essa estratégia ela é especial de mini índice? Galera, ela não é especial de nenhum ativo, eu uso ela mais no mini índice, porque é um ativo que eu curto bastante, eu acompanho às vezes em tempo gráfico menor. Só que o que você deve avaliar é aquilo que eu falei para vocês sobre localização e entender o interesse do ativo. Se o ativo ele tiver com forte fluxo, movimento definido, impulsivo, às vezes até mercado de cripto, outros ativos, tem movimentações boas assim. Então, você consegue pegar nessa estratégia tranquilamente. Mercado americano e tal. Eu posso até abrir um gráfico aqui já para vocês e a gente avalia isso. Mas aplicar no mini índice aqui, que inclusive eu vou pegar os movimentos recentes para você ter uma ideia. Olha só esse gatilho, por exemplo. A ideia é que precisa fechar uma vela na região de paraíso, no caminho do paraíso. Fechou no caminho do paraíso, você vai pegar o retorno dela, entendeu? Pega o retorno dela, busca ali 3 vezes o risco, 3 vezes o risco ali, bateu o take. Essa, por exemplo, ela fechou no paraíso, veio a outra vela, acionou aqui. E até por isso eu falo para você não deixar muito colada em máxima e mínima. Dá uma distânciazinha aqui. Aqui talvez poderia trollar. Tá? Dependendo ali de onde você coloca, trollou. Mas de boa, faz parte da estatística. Acabou de pegar uma de 3 vezes o risco, buscou essa movimentação, perdeu o X. Então tá 2X para frente, por exemplo. Essa movimentação, por exemplo, invadiu o paraíso. Acionou? Não acionou. De boa. Não tem fluxo de alto, tá? Tendência de queda, então evita. Não entra. Espera, se o mercado começar a fazer um movimento definido de alta, aí beleza, você pega com furação. Se não, não afoba. Até porque, galera, como estratégia de scalps e tal, elas oferecem bastante oportunidade e com frequência. Então, você tem que dar um pouco mais de filtro para você ter mais qualidade. A gente sabe que quanto menos quantidade você fizer, naturalmente mais qualidade. Faz uns filtros, dá uma contextualizada ali que você vai ver que você vai performar muito melhor na estratégia. Não está o fluxo de alta, não está o fluxo de queda, espera, aguarda. Aqui não faz nada. Aqui poderia até fazer, né? Já tinha um fluxo de queda, mas não acionou, não perdeu mínima, de boa. Começou a ficar lateral, não faz nada, tá? Evita. Quando ele veio nessa movimentação aqui, agora beleza, movimento tá direcional, dando continuidade à queda, espera fechar uma vela no caminho do paraíso, fechou essas, o que você faz? Quando perder mínima, você entra stop loss acima dessa máxima. Preço desenvolveu aqui 3 vezes o risco, né? Cravou basicamente o alvo 3 vezes o risco. E aí, basicamente, a gente teve essa movimentação. Essa aqui não chegou a ser caminho do paraíso, não. Essa aqui foi. Acionou? Não acionou. Então, por isso é muito bacana também. Quando basicamente, você trabalha com confirmação e agressão do caminho do paraíso. E, pô, no tempo gráfico de 5 minutos, você trabalha de forma linda, galera. Aqui, por exemplo, totalmente indefinido. Quando ele começou a trabalhar fundos e topos ascendentes, né, de forma mais definida, aqui não tem configuração, porque ainda está muito incerto. Aqui, depois que ele renovou, voltou. Aqui teve gatilho. Um pouco mais arriscado? Sim, pelo movimento que ele vinha apresentando, mas teve esse gatilho, stop loss abaixo desse fundo, movimento 3 vezes o risco, pagou aqui. Eu tô falando para vocês, isso aqui é uma estratégia 100% assertiva e tal. Não existe, isso não existe. Mas é uma estratégia de scalp, objetiva, você tem oportunidade todo dia, então você tem que buscar o quê? Movimentos quando ele estiver definido. Você vai ter menos oportunidades, porque você vai ter que esperar esse movimento definido ocorrer, e a gente sabe que 35% dos movimentos do mercado são impulsões, o resto, 65% são as correções, então você vai ter que aguardar mais, mas você vai ter uma qualidade muito melhor dos seus trades, tá? É uma estratégia objetiva, é boa para um cara que está iniciante ainda, ter uma estratégia clara, que não fica muito dependendo de interpretação, experiência, feeling. Então é legal. Só que você tem que adicionar esses parâmetros realmente para melhorar ainda mais a eficiência dela e você colher melhores resultados. Aqui, por exemplo, o mercado estava no fluxo de queda, veio corrigindo, teve ainda o parâmetro que ele subiu bem fraco, vinha de movimentos fortes de queda, buscou ainda uma região de imbalance, ineficiência, trouxe outra estratégia aqui no canal falando sobre isso. Não sei se saiu o vídeo dela primeiro ou essa daqui. Mas tem aí no canal Maratona, se inscreve. Não sei se você acompanha os vídeos que tem aqui, cara, tem muito vídeo bacana para você realmente evoluir no mercado, vídeos sérios, né? Trazendo para você conhecimento de valor. Então acompanha aí. Aqui basicamente ele fechou no paraíso. Quando a gente teve essa próxima vela de retorno, perda mínima, entrada, stop loss acima dessa máxima. Olha o desenvolvimento, galera. 3 vezes o risco, pagou aqui, ó. Esquece. Pagou outro take.
Aqui não fechou nenhuma no paraíso, aqui fechou. Essa aqui que fechou, aí deu stop. Seria uma configuração até maneira. Essa aqui, ó. Fechou, tal, rejeitou. Aqui, entrada aqui, deu um stop. E aqueles stop chato, que é aquele stop de violinada. Mas deu, tá? Então você vê, mas acertou uma de 3 vezes, acertou uma 3 vezes, estratégia milagrosa 3 vezes. Caraca, uma atrás da outra. Mas tem loss, tá? Por isso você deve gerenciar o seu risco também. E quanto mais você vai ficar clicando todo o gatilho igual doido. Pô, pegou uma de 3 vezes, pegou uma de 3 vezes, já bateu meta. Às vezes você pegou só uma de 3 vezes, já bateu meta. Porque se você dividir o seu stop loss do dia, por exemplo, em 3 oportunidades. Vou buscar, eu tenho 100 reais de risco no dia, por exemplo. Eu vou dividir em 3 oportunidades de 33 reais, 30 reais, já arredondar para baixo. E aí, em uma entrada, você buscar 3 vezes o risco, às vezes até de primeira do dia, esquece, para. É até uma gestão boa. Agora, se você errar, você pode às vezes tentar mais uma. Se você achar que não está legal o mercado, pode parar, errando 2 mesmo, ou 3. Pelo menos você vai entender que você tem uma chance muito maior de fechar positivo no dia do que fechar negativo. Por quê? Porque para fechar positivo você só precisa acertar uma. Para fechar negativo, às vezes você tem que errar 3. Entendeu? Claro que tem a questão você pode errar a primeira, acertar a segunda e tal, mas no geral é isso. A probabilidade maior é de você fechar positivo, principalmente com essa estratégia que ela é muito eficaz, ela é muito objetiva, ela é de tendência realmente, de movimentos quando o mercado está direcional. Se não tiver em tendência, tiver em range mais lateralizados, pregões ali mais chatos, não vai ser eficaz, não vale a pena você clicar, você vai evitar sair daquele range. E uma dica, galera, quando o mercado você vê que ele está fazendo fundos nivelados e topos nivelados, não opere em meio a isso. Vou pegar aqui a estratégia nesse reteste, sei lá o que. Não vai ser eficaz. Espere ele sair dessa lateralidade. Quando ele pegar a direção de fato, a impulsão, aí você buscou gatilho no apoio. Entendeu? Então, se você de fato aplicar realmente essas técnicas dentro desse conhecimento ainda da estratégia, você vai ter uma performance nela muito superior. Até porque os trades que a gente está falando aqui é de 3 vezes o risco. Então, assim, a gente está falando de que se você errar mais do que você acertar, você vai fechar no lucro. Se você tiver uma assertividade de 45%, você vai fechar positivo. E não é isso que a gente tá vendo aqui. Movimentos recentes, peguei para você. Você mesmo pode testar aí e me deixa também o feedback depois nos comentários. Agora me diz aqui, curtiu esse conteúdo? Quer ver outras estratégias eficazes na prática? Quer ver mais qual que é a sua sugestão para os próximos vídeos? Acompanhe aí no canal, te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço.